Estamos nós aqui de volta esperando. é, Voltamos. Então hoje nós vamos ler Lucas 19 e deixa eu ver aqui, eu marquei. Voltamos. Pronto, deixa eu sem som aqui. Se chegar alguém eu vejo. Vamos ler Lucas 19 hoje. Eu estou fazendo alternado, né? Conversando sobre o princípio e lendo a Bíblia. Muitas pessoas diziam que o Pai desprezava a Bíblia, é tudo estupidez. Eu aprendi muito mais com ele do que com qualquer outra pessoa, amar Jesus e respeitar a Bíblia. E ler a Bíblia com cuidado, e ler a Bíblia com atenção em oração. E pedindo, boa noite tia, seja bem-vinda, tia Ivonete. E pedindo ao Pai Celeste que nos dê sabedoria para entender a Bíblia. Se nós compreendemos sobre Jesus, seremos capazes de compreender a segunda vinda do Messias. Isso é que é importante. É que nós tenhamos capacidade de compreender a segunda vinda. E para entender a segunda vinda, eu tenho que ser cristão. Porque o Messias da segunda vinda, ele vem na base cristã. O terceiro Adão e a terceira Eva, ele tem que vir naqueles padrões originais de Deus, que Jesus falou, que está citado lá em Gênesis, 3 grandes bênçãos e tudo mais. Né? Então não é diferente. Por isso a importância da gente ler e entender a Bíblia e poder compreender como vai ser a segunda vinda do Messias, certo? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Estamos aqui para ler mais uma vez Lucas, Pai. Não é uma leitura fácil, porque nós sabemos e entendemos que tinha duas profecias sobre vós. Uma para o seu Senhor da glória e realizar o reino do céu na terra, se o povo preparado de Deus, o povo escolhido, tivesse aceitado e ajudado o Senhor como filho de Deus que o Senhor é. Infelizmente, isso não ocorreu e o povo que foi preparado 4.000 anos para receber o Messias, o renegou, o torturou e o crucificou. Isso causou grandes danos à humanidade, grandes indenizações a ser pagas. Então nós te pedimos perdão por isso. Por favor, Pai, acorda a mente original do povo, que são religiosos, que estão buscando a voz, para que ele compreenda como ocorreu a primeira vinda e como vai acontecer a segunda vinda. E lembrando que Jesus disse que vai aparecer muito falsos Cristo fazendo milagres e prodígio. Esses serão os falsos. O verdadeiro não vai fazer milagre e prodígio. Ele vai nos ensinar a caminhar de volta para vós, nos ensinar a nos tornar seres com DNA celeste, ou seja, pessoas que representam Deus no falar, no praticar, no andar, sem mentira, sem acusação, sem falso testemunho sobre ninguém, sem falsidade, sem pecados, Pai, da bebida, da fornicação, dos vícios. Ele vai nos ensinar como vencer as tentações que vivem ao nosso redor, fisicamente e espiritualmente. Compreender sobre o mundo espiritual onde o Senhor habita, Pai. Para que sabemos também que o paraíso e o reino dos céus começam aqui, mas fica eternamente no mundo espiritual. Então, por favor, nos dê condição de ler vossas palavras, compreender tudo que Jesus falou. Através dos ensinamentos do Pai Mu e da Mãe Mu, eu pude compreender tantas coisas maravilhosas da Bíblia. Quantas coisas que Jesus passou sozinho e que nos entristece. E como somos gratos a Ele ter preparado a segunda vinda do Messias. Por favor, Pai, abençoe todos que vão estar aqui. Dá discernimento e capacidade espiritual para quem suportar ver o que está acontecendo e sentir vossa presença, Pai, através dos sentidos espirituais. Leva também, Pai, essa mensagem a todos os justos que estão na terra, independente de que religião eles sigam. Que eles sigam com sinceridade, com amor ao próximo, com respeito às pessoas. E também, Pai, policiando a si mesmo para não pecar, não cair nas tentações. Te peço que abençoe todos que estão por aqui e os que virão depois, que o Senhor possa guardá-lo em segurança, dando discernimento e sabedoria espiritual a cada um de nós. E que o Senhor possa estar através dele com as famílias, com a casa, o abençoando e guiando na direção certa. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, é nosso nome. Amém. Adiô. Bom, boa noite,
Oi, Lourdes, seja bem-vinda, minha irmã. Tia Ivonete também está aí. Muito obrigado, tia. E a gente vai ler Lucas 19. Nunca é fácil para mim ler a Bíblia, e eu vou dizer por quê. Porque a gente, quanto mais lê, mais vê quantas coisas absurdas foi feita com o Filho de Deus, né? Quantas coisas ele teve que passar sozinho. Lucas 19, capítulo 19, versículo... Capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. Olhe bem, ele era uma pessoa importante, o Zaqueu, né? Quando fazem música parece até que ele não era. Mas ele era chefe rico. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ela de pequena estatura. Ele correndo adiante subiu numa árvore de sicomoro para vê-lo, porque ele estava para passar naquele caminho. E Jesus chegando naquele local, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar na tua casa. Ô, bênção, né? E apressou-se, ele desceu e recebeu-lo com júbilo, ou seja, com muita alegria ele recebeu Jesus. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi se hospedar com um homem pecador, ou seja, por julgar, né? Porque Jesus tanto pediu que ninguém é juiz para, né? Será que, falando nisso, deixa eu ver uma coisa interessante. Minutinho só. Só uma curiosidade. Eu não tenho a Bíblia toda na minha mente não, viu? Eu queria ter. Já li milhões de vezes, mas ainda não tenho. Ó, no Velho Testamento eu encontrei aqui Malaquias, que diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E em Provérbio, deve ter mais, mas eu estou pesquisando rápido. Fazei o que é justo e certo, e mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Ou seja, praticar é mais importante do que fazer sacrifício. Isso é do Velho Testamento. Mas o povo não via tudo que estava no Velho Testamento, inclusive não julgar os outros, né? Você vai ver a diferença, mas ele não manda julgar, ok? Então o que eles estavam fazendo ali ia contra os princípios que ele seguia no Velho Testamento. Isso é interessante você saber, ok? Vamos lá. E passando, Zaqueu ficando em pé disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falta de acusação, restituo quadruplamente, 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Mas o povo não queria, porque ele era republicano. Mas ele era, porque filho de Abraão é aqueles que servem a Deus. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estão perdidos. Isso é, se todo mundo diz... O povo tem mania hoje em dia de dizer assim, né? Aceita Jesus, você está salvo. Fácil, né? Mas não é. O próprio Jesus diz: por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Não é só isso. Ele diz que veio buscar aqueles que estavam perdidos. E aí Paulo, que aceitou Jesus depois da crucificação de Jesus, que a gente ainda vai ler, diz: se dissermos não ter pecado, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Porque o pecado é retirado quando você está servindo o Messias, e quando a segunda vinda acontecer, o pecado que foi tirado da gente foi a barreira entre nós e Deus. Jesus abriu a porta espiritual com a salvação espiritual. Ou seja, você pode estar aqui na terra, no inferno, mas se você está praticando a verdade, resistindo ao mal, então quando você morre, Satanás não pode lhe pegar. Mas você não pode ir para o reino do céu, porque não tinha reino do céu ainda, só vai ter com a segunda vinda. Quando Jesus estava partindo, ele informou isso: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Mas com a segunda vinda do Messias, ele vai ensinar você a eliminar todos os pecados. O pecado original, que é da queda, originado da queda, né? Não é original perfeito, mas da queda. O pecado herdado dos nossos antepassados, que está em Êxodo. O pecado coletivo, que tem na Bíblia também, falando quando mataram os discípulos, mataram Jesus, nós somos descendentes desse pecado. E o quarto pecado é o pessoal, né? Aquele que praticamos, infelizmente, todos os dias. Então, nós temos que, por isso que Jesus disse que não olhe no argueiro, no argueiro do olho dos outros, olha a trave em nós mesmos, nossos próprios pecados. Nós temos que nos enxergar e cuidar para que nosso pecado não seja aquele que envergonha mais do que o que a gente está acusando. Mas se a gente cuida dos nossos pecados, fica muito mais fácil chegar perto de Deus, né? E o tempo é agora. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu falando a parábola. Porque estava ali perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia aparecer imediatamente. Olhe bem, todo mundo quer que... Olhe bem que Jesus diz, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia aparecer, o quê? Imediatamente. O reino de Deus é uma construção com as pessoas. Como vai aparecer imediatamente se as pessoas ainda estão tirando o pecado de si e ainda estão trabalhando na sua personalidade para ser, como Jesus disse em Mateus 5,48, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mesmo que a gente não consiga 100% agora, os nossos descendentes têm que conseguir, nós temos que trabalhar. O reino dos céus é uma construção. Jesus pode chegar ao reino do céu através da segunda vinda? Pode. Como Moisés veio ajudar Jesus, Jesus constrói a segunda vinda para o Senhor, o terceiro Adão e a terceira Eva vir à terra. Então, é uma construção. Você tem que trabalhar todos os dias, tirando o homem velho, o espírito de coisa ruim, o sentimento ruim de nosso coração, de nossa mente, e preencher com os ensinamentos de Cristo. Isso não vai deixar você deprimido, nem... Não, você pode ser alegre, você pode brincar, você só não pode fazer as aberrações que o mundo lá fora faz. Mas pode dançar, se alegrar, só não vai se prostituir, beber e virar beberrão, se viciar, e etc, etc, etc. Ok? Mas o reino dos céus não aparece imediatamente. Ele vai ser construído com a base das pessoas. O Messias vai ter o reino dos céus. Mas a amplidão, cada um tem que se qualificar para entrar no reino dos céus. Isso está na Bíblia, a gente já leu, depois eu volto a ler de novo, tá bom? Então, por isso que Jesus diz aqui, em Lucas 11, diz o seguinte: ouvindo ele essas coisas, que os homens estavam falando, né, julgando ele, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém. E porque eles, as pessoas que estavam ouvindo, pensavam que o reino de Deus aparecia instantaneamente. E não é assim. Se Jesus está dizendo que ele pensava desse jeito, é porque não é desse jeito. O reino dos céus é uma construção espiritual, uma elevação espiritual, primeiro aqui na terra, né? Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Vamos ser justos, vamos ser honestos perante Deus, vamos tirar as coisas ruins de nós e nós nos tornaremos, quando encontrarmos o Senhor da segunda vinda, nos tornaremos filhos e filhos adotivos, passando por uma bênção matrimonial sincera, sem defeitos, né, com todas as cerimônias sagradas. E aí sim você se torna cidadão do reino dos céus. E para permanecer lá, você tem que permanecer do lado certo, fazendo as coisas certas. Você pode mentir para mim, mas não pode mentir nem para Deus, nem para o demônio, que ele quem acusa a gente, né? Então nós temos que ter cuidado. Portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber o rei do retorno. Quem é o rei do retorno? Seria já ele falando da segunda vinda, porque ele era o primeiro a pisar, né? A pisar na terra, ok? Ele chamou os seus 10 servos e deu-lhe minas, dinheiro, e disse-lhe: negocia até que eu venha. Ou seja, quando Jesus vai, ele deixa todos os ensinamentos para a gente proclamar, aumentar e ensinar. Presta atenção na parábola. Eu tenho que dar testemunho para as pessoas. Jesus estava pedindo isso com essa parábola.
ele vai para receber o rei do retorno. Quem é o rei do retorno? O Messias na segunda vinda, né? Então ele disse que distribuiu talentos. As pessoas tinham que o quê? Olhe bem o que acontece. Vamos lá. E ele chamou seus, Deus talento, né? Mas os seus cidadãos os odiavam e enviou um mensageiro após ele, dizendo: não queremos esse homem. Olhe, presta atenção. Mas seus cidadãos os odiavam. Enviou um mensageiro dizendo que não queria que ele reinasse sobre nós. Quem era o mensageiro na época de Jesus? Aquele ao qual Deus preparou para receber Jesus, os renegaram e o mataram. Na segunda vinda, aqueles cristãos que Deus preparou com as palavras de Jesus para aceitar a segunda vinda, não se prepararam, renegaram e o criticaram e o tentaram matar, né? Por isso que Jesus pergunta, né? E nos últimos dias, o Filho do Homem encontrará fé na terra. Não é fé, entre aspas, é fé na verdade, praticando a verdade, né? Se preparando para a segunda vinda. Então vamos ver. E aconteceu o quê? Ele retornou depois de ter recebido o reino, ou seja, a segunda vinda do Messias. Vamos entender essa parábola devagarzinho. E ordenou que fosse chamado o servo a quem ele entregara o dinheiro, para que eles pudessem saber quanto cada um tinha negociado. Então o primeiro dizendo: Senhor, a tua nina rendeu 10 ninas. Isso é o testemunho. Ele conseguiu mais 10 pessoas. E ele disse: muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre as 10 cidades. Será que alguém em qualquer igreja será recebido assim? Foi honesto, não só com dinheiro, mas com o tratar das pessoas que estão para cuidar, para entregar os messias? Estão educando as pessoas com amor ou com escravidão? E veio o segundo, e o Senhor, tu me rendeu, tua nina rendeu 5 minas. E ele disse: mesmo foste este, se tu também sobre 5 cidades. Quer dizer, eles deram testemunho, conseguiram multiplicar as bênçãos de Deus. E aí eles tiveram posse sobre 5 cidades. Podia reger mais pessoas, porque eles foram honestos perante Deus. E veio o último dizendo: Senhor, aqui está a tua nina, que guardei em um lençol. Ou seja, eu recebo a palavra de Deus e guardo para mim. Ah, tá tudo bem. Ele me deu, tá guardado. Quando ele aparecer, eu devolvo. Só eu e pronto. Porque eu tive medo de ti, porque és um homem severo. Tira o que não puseste e colhe os que não semeia. Lembra o que não será dado e que será arrancado, né? E ele disse: pela tua própria boca te julguei, servo mau, porque ele disse que ele era perverso e que tirava o que não tinha dado, né? E o que não tinha semeado, só que ele deu. Era para semear, para espalhar. E assim é a palavra de Deus, a semente é a palavra. Era para ter espalhado, mas ele pegou e guardou e não se preocupou em espalhar, né? Então o que é que ele diz? E aí ele julga o seu senhor, dizendo que ele era perverso e colhia onde não tinha semeado, mas ele deu para semear. E ele disse: pela tua própria boca te julguei, servo mau. Sabeis, eu sou um homem severo, que tomo o que não pus e colho o que não semeia? Porque então tu não pusesse meu dinheiro no banco, pois na minha vinda eu poderia ter exigido o meu com usura. Poderia ter exigido o meu com usura? Ele faz uma pergunta. E disse aos que estavam com ele: toma dele a mina e dai o que tem 10. Ou seja, ele disse que ia ser tomado, ele tomou e deu quem multiplicou mais. E disse ao Senhor, e ele disse-lhe: Senhor, ele tem 10. Pois eu vos digo que todos aqueles que tiver será dado, mas o que não tem, até o que não tem será tomado. Porque não é que Jesus é mau ou perverso, é que você não criou mérito. Então, Deus não pode proibir. Se você não fez nenhum tipo de ligação com ele, não multiplicou suas bênçãos para as outras pessoas, não multiplicou a palavra, não usou o que você tinha para agradar os irmãos e conquistá-lo para Deus, então você não tem nada perante Deus. E Satanás vai lhe tomar até o que você não tem. E não é Deus que toma. Boa noite.
Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Então Deus vai tomar. Porque Deus quer que a gente multiplique a palavra de Deus com exemplo, com caridade, com amor, com disciplina. Uma Messi é religiosa, vixe. E ela faz então, está me julgando Deus. Então eu não posso deixar que eu seja uma pedra de tropeço no caminho de Deus. Então, se eu estou fazendo coisas erradas, quem vai tomar de mim será Satanás. Porque Deus vai pegar aquele talento que Deus, você não teve mérito para multiplicar, então dá quem pode multiplicar para Deus. E aí você vai o quê? Como aquela árvore que não deu fruto vai ser cortada. Porque Satanás não entrega para Deus os que são deles. Mas Deus pega o que são seus. Se ele tivesse feito o que Deus tinha esperado dele, dito para ele fazer, ele estaria com as bênçãos, mas ele não cumpriu as palavras de Deus. Ele está consigo mesmo, pela boca dele ele se autocondenou, trazendo maldição, né? Então, olhe bem. Aí, depois disso, ele diz, olha bem, lembra daquele povo que disse que não queria que ele reinasse sobre... Eu não quero que ele reine sobre nós. Olha o que ele diz quando acontecer a segunda vinda. Mas esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, traz-o aqui e mata diante de mim. É forte isso. Quem vai matá-lo diante dele? Ele passou pela figueira, a figueira não deu fruto, ele disse, ninguém mais vai comer de ti, e ela morreu. Ou seja, eles vão ser tirados da terra. Isso está na palavra de Jesus? Não. Eles são ímpios, eles renegaram o Filho de Deus, eles foram cruel com o Filho de Deus. E aí o que é que você escuta? Não é da palavra de Jesus. Mas lá no Velho Testamento, o que é que Deus diz que vai acontecer? Jesus só está repetindo o Velho Testamento. Ninguém julga Jesus por isso, não. Assim, não, pera. Desculpa. Ai, ai. Ele diz assim, o Provérbio 12, 22. Os ímpios serão arrancados da terra e os traiçoeiros serão dela exterminados. É Jesus que está dizendo ou Jesus está repetindo o que ele sabia do Velho Testamento? É do Velho Testamento. Se eu sou ímpio, ou trair Deus, trair os princípios de Deus, trair o Filho de Deus, eu vou ser eliminado. Pela lei, não precisa Deus ou Cristo, bateu, morreu, não. É uma lei. Quando vier a colheita, como diz, o trigo vai para o celeiro e o joio será queimado. Vai ser Deus que fez? Não, está lá em Provérbio do Velho Testamento. Os ímpios serão arrancados e os infiéis exterminados. Então, enquanto há tempo, por favor, se arrependa. Coloque você perante Deus. Não é um pastor, não é um reverendo, só o Messias salvo. Siga os caminhos, pergunta a Jesus onde está a segunda vinda, o que eu posso fazer, Senhor? Como é que é? O que é que eu faço? E Jesus disse para ele, hoje chega a salvação na tua casa. Então, vamos mudar nosso comportamento enquanto estamos aqui. Porque vai chegar um momento que a arca espiritual vai fechar. Não vai ser uma arca física, mas vai ter a arca espiritual. Vai chegar um momento que o joio vai ser separado do trigo. O Pai Mundo diz que depois o joio bom do joio mau. Porque dentro da casa de Deus, como diz Paulo, né? Dentro das hostes sagradas, onde deveria ser sagrado, Satanás entrou. Então muitas pessoas que estão religiosas estão fazendo tudo que os pecadores fazem. Mas vai para a igreja no final de semana, está tudo bem? Não está tudo bem. Não se iluda porque não está tudo bem. Ou nós mantemos um padrão de vida e damos fruto, testemunho, nosso comportamento, nossa maneira de ser pode ser um bom testemunho para as pessoas, ou nós não entraremos nos seios de Deus. Não estaremos dentro da proteção divina. Para termos isso, temos que mudar nosso comportamento. Seja sincera perante Deus e você mesmo. Seja exemplo para outra pessoa. Puxa, essa pessoa realmente acredita no Pai Celestiais, acredita no Espírito Santo, acredita em Jesus, está esperando a segunda vinda, que nós estamos vivendo a segunda vinda, então ore a Deus para entendê-la, certo? E aí as pessoas vão querer seguir, porque você é um bom exemplo e Deus está lhe dando bonância, está lhe dando bênção e proteção. Não se iluda que Satanás dá muita coisa, mas depois ele vem tomar e toma até a vida, até o que ele não deu, tá bom? Então vamos ter cuidado com a nossa vida, enquanto estamos aqui temos a chance de nos consertar.
Tendo dito isso, ele prosseguiu adiante, subindo a Jerusalém. E aconteceu o quê? Chegando ele perto de Betânia, a um monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e ali entrades, acharás amarrado um jumentinho que tem um homem jamais montou. Soltai e o trazeis. Se algum homem perguntar por que está o soltando assim, direis, porque o Senhor precisa dele. Existia uma profecia, Jesus sabia disso, e ele estava seguindo a profecia. Indo que havia sido enviado, chamou com ele e havia dito, e soltou o jumentinho, e seu dono disseram, por que está soltando? E ele dissesse, o Senhor precisa dele. E trouxeram então, ele deixaram ir. A Jesus lançaram suas vestes no jumento, e ele pousou em cima. Enquanto ele descia, eles estendiam o caminho às suas vestes. E quando ele ia já chegando na cidade, na descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos rogavam-se, começou a dar louvor a Deus em voz alta por todos os poderes e obras que ele tinha feito. Ou seja, naquele momento, naquele exato momento, se esse mesmo povo tivesse ficado com Jesus até o fim, não tivesse abandonado no momento que ele foi preso, mas fosse para lá para louvar na frente de Herodes e dos sacerdotes, do Levítico e dos escribas, em vez de deixar o povo só acusando, Jesus não tinha passado pela cruz porque tinha o testemunho de proteção, mas ele ficou absolutamente sozinho. Isso é de doer o coração. Olhe bem. E aí chegavam e louvaram a Deus em tudo, por todos os poderes e obras que ele tinha feito, dizendo, abençoado seja o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ou seja, eles sabiam pela profecia que Jesus era o Messias. Ele sabia que ele era o esperado. Ele sabia, eles entendiam isso. No entanto, só não tiveram coragem o suficiente para passar pela prova e defender Jesus. Como Jesus disse lá, né? Agora pode dormir. Quando ele pediu para os discípulos ficar acordados 3, se pelo menos um daquele tivesse ficado em vigília pela vida de Jesus, Judas não teria tido força de entregar Jesus. Isso é muito triste, né? Mas ainda tem mais. E alguns dos fariseus no meio da multidão diziam, mestre, repreenda os teus discípulos, para que ele não louvasse nem dissesse essas coisas, né? E ele respondeu e disse, digo-vos que se este calar, as pedras imediatamente clamarão. Ou seja, era para acontecer isso, não adianta, se eles parassem, a criação louvaria ele. E quando ele ia chegou na cidade, chorou sobre ela. Mas quando Jesus chegou, ele já sabia que ia passar pela crucificação, que não tinha mais outro jeito. Então ele chora vendo Jerusalém. E ele diz, se tu conheceste, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Ou seja, eles não viram Jesus como devia ver. Eles não entenderam as profecias, estava como um véu de ignorância sobre os olhos deles. Por isso Jesus disse que estava oculto os olhos. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti e te sitiarão e te manterão em cada lado e te derrubarão no chão e teus filhos que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão de ti pedra sobre outra pedra, pois não conheceste o dia da tua visitação. Qual era o dia da visitação, gente? Quem conhece? O dia que Jesus estava ali. Então Jesus prevê a destruição, porque Deus ia retirar, como ele deu a parábola da vinho, seria dado outro povo, preparado outro povo para a vinda da segunda vinda do Messias, do terceiro Adão e terceira Eva. E aí eles perderam a proteção divina e ficou sendo atacado por várias e várias vezes. Né? A profecia de Jesus verdadeiramente aconteceu. Se arrepender em tempo, para. Ele entrando no templo, começou a expulsar todos que vendiam e compravam. Como hoje em dia que o povo leva tudo para vender nas igrejas, menos da palavra de Deus ou dar exemplo. E dizendo-lhe, olha o que Jesus disse dentro do templo, que era a igreja de hoje, né? Está escrito, minha casa é casa de oração, mas vós fizeste ela covil de ladrões. Até hoje, Pai Celeste, infelizmente. O pessoal se preocupa mais com o dinheiro do que com as pessoas.
Vou repetir o que Jesus diz para aqueles que estavam vendendo coisa no templo, dentro do templo. Está escrito, minha casa é casa de oração. Você vai ali para orar, para conversar. Orar é o quê? Você conversar com seu pai, conversar com o Espírito Santo, que é sua mãe. Para você se conectar com os irmãos em louvor, em leitura. Mas não, ali foi feito o quê? Covil de ladrões. As pessoas vendem, trocam, negocia. Tem até cartão, como é máquina de cartão agora. Então, esse versículo vale para a eternidade e as pessoas até hoje não aprendeu. E ele assim ensinava diariamente no templo. Ele continuava ensinando que a missão de Jesus não era fazer milagre e prodígio. Ele queria que as pessoas aprendessem a voltar para Deus. Isso só se aprende com ensinamento e tendo fé na palavra do Messias. Então ele diz, ele ensinava no templo, diariamente no templo, mas os príncipes, os sacerdotes, os escribas e o principado do povo procurava destruí-lo, ou seja, matá-lo. E não encontrava como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento ouvindo, ou seja, o povo viu o que Jesus dizia, mas eles estavam tentando destruir Jesus, matar o Filho de Deus. E até que pegaram, torturaram primeiro e depois o destruíram. É uma história triste, é uma história não muito boa de contar, porque dói nosso coração, mas é uma história verdadeira, registrada, e tudo o que Jesus disse realmente aconteceu. Mais ou menos 70 anos depois, teve um terremoto, destruiu, depois ela foi conquistada por babilônios, né? Não, por outro povo, 1900 e... Um tempo depois de Jesus ela foi destruída. 70 anos depois houve um terremoto e caiu e a Jerusalém original está metros abaixo, por isso que eles estão cavando e achando muitas coisas. É só você acompanhar, como é? Israel com a Aline. Você vê, você vai pegando e ele vai vendo as escavações e as descobertas da era de Jesus, tá bom? Então vamos orar e vamos nos concentrar, por favor, em fazer as coisas que agradam a Deus. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não deixe que a igreja faça comércio com você dentro dela. Você vai ali para ouvir palavra, louvar e aprender como se proteger. Não espere um milagre instantâneo. Espere o milagre da construção em você, onde você se torna escudo e bloqueio e Satanás em lugar nenhum pode lhe destruir. Enquanto nós não mudarmos, nós completamente, há sempre brecha para Satanás jogar um fiozinho, puxando e puxando. E ele se alimenta de sofrimento. Também não entre em pânico por causa dos últimos dias. Não entre em pânico porque nós estamos vivendo no Armagedon. Porque nessa era, também o Messias estará na terra. E Paulo diz, havendo profecias, serão aniquiladas. Nem todas as profecias irão acontecer. Pela vitória do Messias, muitas delas já foram mudadas. Então, Satanás quer fazer o quê? Você se desesperar a ponto de entrar em depressão tal. Quando estiver em desespero, ore. Bondoso Pai Celestial, o Espírito Santo, que o Senhor veio como consolador, Espírito de mãe, nos ajude a vencer essa época, nos dê discernimento e sabedoria. Peça ao Pai, converse com seu pai e com sua mãe, que é o Espírito Santo. Fale com Jesus, que protege a América Latina e principalmente o Brasil. Então vamos nos revestir de energia e lutar. Como é que a gente pode lutar contra o mal? Ser melhor, nos corrigir e proclamar a verdade. Ser as trombetas de Deus aqui na terra. Ok? É isso que eu espero para cada um de nós. Força, perseverança e fé. Para não esmorecer com tanta coisa absurda que está acontecendo pelo mundo. Mas Satanás quer se alimentar de nosso medo e de nossa angústia. Não vamos deixar, vamos praticar as coisas corretas. E orar e juntar, orar um pelo outro. Comece orando pelo mundo. E depois ore pela sua nação, pelo estado, pela cidade onde você está, pelo bairro, pela vizinhança, pelos seus amigos, e depois pela família, e depois pela sua casa, pelos seus filhos. Então, quando você ora assim, você já orou várias vezes por você. Né? O método que o Pai nos ensinou. Ore pelos outros, porque você está dentro do mundo. Então, toda vez que você vai lendo pela cidade, você está orando de novo por você. Tá certo? Não comece com você, comece com o mundo. Pedindo misericórdia para que Deus tenha misericórdia do mundo e que nós possamos passar nessa fase difícil, mas sabendo que quando começa, Jesus diz, quando ver tudo isso, ele já está à porta. A porta quer dizer que ele já está aqui na terra. Né? Precisa todo mundo orar, encontrar e segui-lo verdadeiramente, não com mentira, não com falsidade, nem com desculpa. Né? E ninguém salva ninguém, é seu comportamento em ligação com os pais celestiais, com os verdadeiros pais Jesus, que faz você ter alimentação espiritual e manter-se firme para poder primeiro salvar você, sua casa e espalhar essa salvação
pela sua cidade, por onde quer que você esteja. Aqui tem muitos mosquitinhos, gente, é incrível. Como eles gostam de aparecer quando eu tô, eles gostam de ouvir, quando eu estou dando. É incrível, certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Por favor, Senhor, esteja aqui conosco, espalhando vossa palavra, vossas bênçãos, por todas as pessoas que estão assistindo. Permita, Pai, que o Senhor possa ouvir nossos clamores e ter misericórdia de nosso mundo. Por favor, permita que a Coreia do Norte e do Sul se torne cidades irmãs. Parece até que elas estão mais fortes, mas isso é ilusão, Pai. Porque houve uma profecia de vosso filho dizendo que após 70 anos o comunismo vai declinar, e ele está declinando. O mundo ainda não tem consciência disso, mas nós confiamos em vós e sabemos que ele está declinando. Então ele vai ser transformado, Pai. Nós não queremos, como disse Jesus, que alguns se percam, mas que cheguem ao arrependimento e se transformem. Então que essa nação vire nação irmã, que as nações que ainda lutam pelo justo se agarrem mais a vós e se afastem do comunismo, Pai. Por favor, tenha misericórdia dos Estados Unidos, porque os irmãos peregrinos que fundaram aquele país foram pessoas religiosas que lutaram pelo bem e fizeram primeiro que tudo a vossa casa, depois a escola, depois as suas próprias casas. Foi com muito sacrifício, lágrimas que eles conseguiram isso. Então, por favor, Pai, em lembrança ao sacrifício dele, em lembrança ao amor que eles tiveram por vós, salva os Estados Unidos também, Pai. Coloca a pessoa justa na presidência, coloca a pessoa sua para governar aquela nação tão importante para vós. Por favor, esteja no Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Que esse clamor chegue no coração e na mente de todos e se volte para vós, para as coisas corretas e certas. Orando todos os dias, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nossa nação, que proteja os justos e que proteja nossas crianças no mundo, e nossas crianças aqui no Brasil, no estado de Alagoas, na nossa cidade de Maceió e aqui na Barra de São Miguel. Que o Senhor levante o justo onde quer que eles estejam, Pai. Abre a mente e a consciência original dele e trabalha dentro da mente original. Coloca os anjos da guarda das grandes autoridades ao lado deles para conversar, proteger e trazer eles de volta ao discernimento e à razão. Pai Celestial, nós não queremos que eles sumam. Queremos antes que eles se liguem a vós e tenham força de vencer os inimigos, Pai. Como o Senhor venceu quando Satanás pensou que destruindo a vida física de Jesus poderia impedi-lo. Pelo contrário, deixou ele mais forte espiritualmente, livre para percorrer o mundo inteiro e proclamar e preparar a segunda vinda do Messias. Bondoso Pai, por favor, liberta a nossa nação, o nosso povo. Liberta, Pai, aqueles que estão com medo, coloca força espiritual neles. Coloca justiça aos olhos de Deus, não dos homens. Coloca vosso discernimento e vossa palavra, para que eles se levantem em prol dessa nação, que é abençoada por vós e tem profecia do bem para todo mundo. Esteja, Pai, com cada um de nós, onde quer que estejam nossos irmãos agora, que o Senhor possa protegê-los com o nome que eles acreditam, Pai, em Jesus, que eles possam encontrar a segunda vinda. E o que os encontrarem, Pai, como a comunidade sagrada dos verdadeiros pais, possa se levantar fortemente para o testemunho, para ser exemplo onde vive, de amor, de disciplina e respeito a vós, e respeito à igreja, Pai, a igreja, não a igreja casa, a igreja, a moradia do Senhor, que deve estar em cada lar, em cada coração. Como disse, Pai, Jesus, e como repete o Espírito Santo substancial, o Espírito de Deus quer habitar em nós. Então vamos limpar nossa casa do pecado. Vamos limpar nossa mente, nosso sentimento, para que possamos ser fortes para ajudar nessa restauração mundial e para que possamos proteger nossa nação com oração e com prática de vossa verdade. Por favor, abençoe todos que estão aqui agora, os que vão assistir depois. E através dele abençoe a casa e a família e que eles possam ser exemplo, Pai, de perseverança, mesmo que seja machucado, mesmo que fique magoado, mas que não desista de continuar orando e seguindo em frente dentro dos vossos princípios, vossas normas e vossas leis. Não de homem, mas vosso, Pai. Como diz o Pai, mundo tem livros demais para saber o que fazer, o que seguir. Abençoai a todo, Pai, eu te peço e entrego eles em vossas mãos, em vossa proteção. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiô. Minhas irmãs, muito, 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 muito obrigada. Amanhã eu estou de volta, certo? Muito obrigada. Até amanhã, se Deus nos permitir. Obrigada.